Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje, no bate-papo, vamos falar sobre os principais conhecimentos que você, empreendedor, deve saber ao apostar na ideia de um franchising. E para falar sobre esse tema, a gente convidou um especialista nato em franquias, o Sidney Calais, presidente do Grupo Calais. Sidney, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, essa entrevista especial. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto tão bacana que é franchising e também sobre empreender. O Brasil precisa de empreendedorismo cada vez mais, né? Tá na veia do brasileiro, né, Bruno? Sim, com certeza. Tá na nossa veia, tá no nosso sangue, faz parte da nossa cultura se tornar aí um empreendedor e um empreendedor de sucesso, que é o que nós desejamos a todas essas pessoas que buscam no empreendedorismo uma forma de se colocar e até às vezes de se recolocar no mercado de trabalho. E é isso, né, Sidney? Saber como pesquisar as franquias, decidir quanto investir, analisar, né, é importante se o negócio é rentável e em quanto tempo terá esse retorno do que foi aplicado. São alguns, digamos assim, dos passos, critérios que esse empreendedor que está lá do outro lado nos assistindo ou quem pensa em se tornar um franqueado precisa se atentar, não é isso? É isso mesmo, Bruno. Aliás, existe uma grande diferença, Bruno, entre ser empresário e ser investidor. Muitas pessoas, como você citou, né, hoje estão no CLT, confortavelmente recebendo seu salário, sábado, domingo, feriado, tudo certo. Só que a hora que eles pensam em empreender, eles se colocam num papel de investidores. E esse talvez seja o maior engano de todo mundo que busca esse caminho. Porque empreender tem muita diferença de investir. Então, eu quero deixar muito ressaltado essas diferenças hoje, porque eu comecei assim no franchise. Eu comecei no franchise em 94, portanto, 30 anos, mais de 3.000 franquias que eu montei nesses meus 30 anos, e eu tive sempre uma conta que a gente faz, 5, 10% dos nossos franqueados não conseguem entender o papel dele como gestor, como operador, como franqueado. Eles acham que comprar uma franquia é simplesmente apostar num modelo de negócio, buscar uma marca, colocar uma fachada e aí as coisas vão acontecer como um toque de Midas. Não é assim, né? O franchising, o empreender vai muito além de você saber escolher uma franquia. Você vai ter que buscar muito sabedoria em gestão de pessoas, contratação, retenção de pessoas e, além de tudo, ser um ótimo vendedor. Eu sempre falo que as nossas empresas, Bruno, só tem 2 departamentos, né? Vendas e apoio a vendas. Ou seja, se você não vender, você pode ter a melhor estrutura arquitetônica, você pode ter o melhor projeto do mundo, mas se você não souber vender o seu serviço, o seu produto, de nada isso adiantaria. E aí é onde acontece os erros, né, Sidney, dessas pessoas que estão, digamos assim, bem empregadas, né, formalizadas nesse mercado de trabalho e passam a querer ser investidoras, né, a serem investidoras desses modelos de negócio. Nesse caso que aqui a gente está falando especificamente de franquias, não é isso? É isso mesmo, Bruno. Eu comecei em franquias em 94 quase que por um acaso. Eu comecei a vender computadores em 1986. Eu venho de uma família síria, né? Meu pai, por parte de pai, sou sírio e por parte de mãe italiana. Então, eu muito pequeno, Bruno, eu ia para 25 de março, que lá antigamente era só os sírios que dominavam, né? Os árabes. Tudo que a gente faz com propósito, a gente dá valor e se valoriza, e valoriza aquele ambiente de trabalho que você está. Então, eu trabalhava assim, assiduamente, com felicidade, sorriso nos lábios, mesmo muitas vezes estando muito triste, porque meu pai sofria de uma bronquite muito forte. Eu via ele muitas noites ficar sem dormir, e eu acompanhava ele nas madrugadas, ele sem poder respirar direito, e eu me preocupava com aquilo. E quando chegava às 6 horas da manhã, ele já estava preparado para pegar o ônibus e trabalhar. E eu, com 14 anos, fui trabalhar, fui ser office boy, tratava todos os diretores e todos os funcionários com muita felicidade, alegria,
com uma dedicação imensa, porque eu queria fazer minha carreira no banco. E fiz minha carreira no banco. Passei por vários departamentos, passei para tesouraria, para caixa de banco, depois fui para letras imobiliárias, trabalhei com outros departamentos que o banco proporciona isso para você, um crescimento para quem quer fazer carreira, né? E eu acabei depois me formando na faculdade como administrador de empresas, fiz essa carreira em 8 anos, uma carreira meteórica no banco, saí como diretor de crédito imobiliário. E sempre tendo um propósito de buscar uma vida melhor para os meus pais e para meus irmãos. Então foi assim que todo dia eu acordava e eu me alegrava em poder trabalhar, em poder dar o meu melhor e aprender cada dia mais. Os meus finais de semana, Bruno, eram em biblioteca. Eu na faculdade, eu não comprei um livro sequer. Eu ia estudar na biblioteca, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros de economia, livros de direito, livros de administração. Eu me dedicava intensamente aprendendo na biblioteca aquilo que eu não podia ter, como hoje todo mundo tem o Google, né, que é um grande facilitador de aprendizado. Então eu me tornei um empreendedor muito cedo por causa do meu propósito de ter algo para melhorar a minha família. E assim veio a evolução. Comecei a sair do banco, fui vender seguro de porta a porta, e não foi fácil, porque aí começa a minha transformação. Eu saí de uma carreira que eu tinha feito no banco, saí como diretor de crédito imobiliário. Naquela época, nós estávamos começando o sistema financeiro de habitação no Brasil, o antigo BNH, Banco Nacional da Habitação, e eu fui implantar isso no Banco Comércio e Indústria de São Paulo, Comindi, financiando imóveis, isso em 1978. Então eu comecei muito jovem a entender o que era negócios, mas quando eu saí do CLT e eu fui trabalhar por conta própria, eu senti uma diferença muito, mas muito grande, porque já não tinha mais feriado, não tinha fim de semana, não tinha aquele salário fixo, chovendo ou fazendo sol, eu recebia meu salário. Quando você vai para a carreira solo, ou quando você vai para o empreendedorismo, você tem que estar o tempo todo se inspirando, buscando tirar sim daqueles não que a gente recebe todos os dias. E foi assim por muitos anos, eu buscando sim em cada uma das casas que eu passava para oferecer o seguro, que eu fazia seguro de automóvel naquela época. E foi muito difícil eu conquistar uma carteira de clientes em troca do que eu ganhava, fixo como salário, e eu percebi essa mudança que eu posso dar o meu melhor, de dar a minha inspiração todos os dias e fazer com que aqueles clientes que eu ia buscar todos os dias tivessem comigo uma segurança para que eu pudesse vender para eles o produto certo, o serviço certo. Então, para quem hoje está nos assistindo, Bruno, e quer empreender, e está hoje confortavelmente com o seu registro em carteira, recebendo o seu salário habitualmente em dia, que você já tenha esse propósito de mudança na sua vida. Eu falo que empreender é você buscar uma independência financeira, mas você tem que se doar totalmente para aquilo que você faz. Não que numa empresa você não se doe, mas você se doando ou não, você tem o seu salário garantido lá. Agora, como empreendedor, não tem fuga, não tem brecha para quem não está o tempo todo buscando o seu melhor, buscando dar o seu melhor, buscando gerir pessoas, que talvez esse seja o maior desafio de hoje, e você ser vendedor. Eu acho que os empreendedores hoje, que estão querendo empreender, que estão nos assistindo hoje, a primeira coisa que ele precisa aprender a fazer é aprender a ser vendedor. Mas um vendedor que acredita, um vendedor que busca diferenciais e que não fique chorando quando acontece uma concorrência ao seu lado. Então, isso faz uma diferença total, porque quando se instala um concorrente do seu lado, tem empreendedores que já se veem quebrados, eles já se veem falidos, e tudo começa na nossa mente. Quando você acredita que você quebrou, você já quebrou.
Então, eu comecei a trabalhar com vendas de seguros. Depois, em 1986, Bruno, eu comecei a empreender no mercado de informática. Eu comecei a vender computadores no Brasil. Em plena, nós estávamos vivendo naquele momento aqui no Brasil, uma terrível recessão. Nós estávamos com uma grande inflação e nós tínhamos uma reserva de mercado, que era praticamente proibido você trazer qualquer tipo de equipamentos ou carros ou qualquer coisa que não fosse fabricada aqui no Brasil. Então, o Brasil ele estava muito aquém da tecnologia que no mundo já estava se despontando. E eu tive a visão de trazer os microcomputadores para o Brasil, né? Eu trazia de Portugal inicialmente com 2 amigos e vendíamos naquela base do empreendedorismo informal, ou seja, vendíamos de qualquer jeito, vendíamos sem nota, vendíamos de uma forma totalmente informal. E isso é o outro aprendizado que eu tive. Onde você não tem formalidade, onde você não tem Deus dentro do seu negócio, você pode até crescer, mas você não prospera. E tudo que não prospera, morre. E foi assim que eu fiz a minha vida de jovem, né? Muito jovem empreendedor. Eu comecei a vender computadores muito pouco, vendia pouquíssimo e fui crescendo ano a ano. Em 1994, Bruno, eu já vendia $1 milhão por mês em computadores. E foi nesse momento que eu entrei no franchise. E como eu entrei no franchise? Eu conheci o dono da Microlins, que estava naquela época montando as primeiras franquias de escola, porque nós estávamos passando por uma mudança muito grande tecnológica. Todas as secretárias, elas estavam saindo da datilografia e indo para o computador. Imagina você fazer uma carta numa máquina de escrever e, de repente, você podia ter um computador com uma impressorinha que você imprimia aquilo que você escrevia automaticamente. Quando você errava, você voltava, você apagava, você redigia, e aquilo foi um grande avanço para advogados, para secretárias, etc. Com certeza. Sidney, sobre esses avanços tecnológicos, sobre toda essa tecnologia lá atrás e que até hoje influencia na vida dos empreendedores no ambiente de negócio, a gente vai dar sequência depois do intervalo. Combinado? Combinado. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre como empreender no mundo dos negócios, no mundo das franquias. E a gente segue conversando com esse especialista, o Sidney Calais, presidente do Grupo Calais. Sidney, você falava no bloco anterior justamente sobre o quanto que a modernização, a tecnologia avançou, né? Modernizou esse ambiente de negócio. E a gente falava mais especificamente desse ambiente dos computadores, né? Dessas ferramentas tecnológicas poderosas que até hoje revolucionam o mercado como um todo. E aí eu te pergunto, qual era o perfil ou qual é o perfil hoje de quem empreende nesse mundo de franquias? Olha, quem empreende hoje no mercado de franquias, ele tem que buscar hoje todos os tipos de informações tecnológicas, porque hoje, Bruno, a vida se tornou cada dia mais conectada. No meu tempo, que eu entrei na Microlins em 1994, quase que acidentalmente, né, que eu estava contando, eu comecei a vender computadores para o ex-dono da Microlins e um dia ele não conseguiu me pagar e por conta disso eu montei a primeira franquia de São Paulo. E foi assim que eu entrei no franchising, quase que sem querer. E eu percebi que o franchising ele tinha muitas diferenças, né, de empreender solitariamente, porque você tinha um composto de coisas que você podia entregar para o seu franqueado e o franqueado podia ter isso como aprendizado de quem empreendia. Eu comecei a trabalhar em cima então de processos, comecei a trabalhar em cima de processos que fizeram a Microlins ser o que foi, e depois de alguns anos nós estávamos já com 750 franqueados, e não foi fácil, foi uma carreira, foi um tempo, foi uma vida dedicada
para que nós chegássemos a esse tratamento com esse franqueado para chegar ao sucesso de ter 750 franquias. Não é acaso que um franqueador ou um franqueado chegam ao sucesso. Ambos têm que se doar, ambos têm que se entregar para o trabalho. E é isso, sabe, Bruno, que eu vejo que tem uma grande diferença hoje nos franqueados que eu tinha há 30 anos atrás e os que estão chegando agora. Há 30 anos atrás, a gente tinha um franqueado que ele via a tecnologia de perto, porque todos eles começaram a utilizar o computador como uma ferramenta, embora nós não tivéssemos naquele tempo ainda uma internet, nós não tínhamos Google para pesquisar, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos impulsionamento. A busca do cliente era praticamente na rua, com parcerias que ainda são feitas assim, com indicações, né? Eu vejo que isso ainda faz parte do nosso convívio, mas a tecnologia nos aproximou para muitas mudanças, entre elas agora que nós estamos vendo, que é a inteligência artificial, na qual nós temos que conhecer esse mundo para que o seu negócio se torne cada dia mais tecnológico e que você tenha um avanço, que você esteja em linha com a tecnologia nos seus negócios. Não importa o que você faz, a tecnologia tem que estar aliada sempre a você. Agora, basta só a tecnologia? Não. Eu acho que o grande desafio hoje do empreendedor, Bruno, é ele realmente levantar as mangas da sua camisa, é trabalhar intensamente todo dia na empresa, ele tem que conhecer cada departamento, ele tem que conhecer cada um dos seus serviços e produtos para que ele seja melhor do que qualquer colaborador que ele contratar. Por quê? É o exemplo desse empreendedor que faz a sua equipe se estimularem a ser ele no futuro. Novamente, propósito. Então, o propósito de um empreendedor hoje é tornar a sua equipe cada dia mais hábil, cada dia mais inteligente nos processos que ele tem que implantar. E não é porque é franquia que ele não precisa trabalhar, muito pelo contrário. A franquia, ele é um negócio como qualquer outro, ele só tem uma diferença, e isso tem grande significado. Já existe um processo que você tem que seguir, mas se você não tiver intensidade naquilo que você faz, se você não tiver a habitualidade naquilo que você faz, se você não colocar processos acima de tudo, você não tem sucesso. Então, o meu recado, Bruno, para quem for empreender, que está saindo do seu CLT, como eu saí, e hoje sou empreendedor, e já fazem muitos anos, eu já empreendo há mais de 40 anos, e 30 deles no segmento de franchising, e todos os erros que eu vejo que são cometidos no franchising são aqueles onde os franqueados eles buscam hoje uma desculpa, e sempre essa desculpa está no franqueador, para aquilo que eles não fazem. Então, você que está aqui me escutando hoje, que quer comprar uma franquia, busque a franquia que seja melhor, que seja agradável, aquela que tem know-how, mas, antes de tudo, você tem que se preparar para ser um empreendedor, porque não é a franqueadora que vai fazer a diferença total na sua vida. É você, quando você acorda com um propósito, você toma o seu café, vai trabalhar logo cedo, acende a luz e você tem que apagar a luz do seu estabelecimento como a última pessoa que sai da sua empresa. Isso não é escravidão, mas é dedicação. Porque se você, dono, não se dedicar, a sua equipe não vai te acompanhar, porque você é o espelho para a sua equipe. E se você não for um espelho para a sua equipe vai fazer o que quer. Então, eu sempre falo, Bruno, que você tem que aprender a ser vendedor, a ter gestão de equipes e você ser um exímio operador do seu próprio negócio. E é assim que eu sei trabalhar nesses meus 30 anos de franchise. Sidney, a gente pudesse ficar aqui a manhã inteira conversando sobre franquias, sobre outros temas ligados aos negócios. De fato, a gente teria bastante assunto para abordar, mas infelizmente o nosso tempo ainda é muito curto. Mas eu quero abordar outro tema aqui com você, que é justamente o que se trata de holding. O que é uma holding hoje no Brasil? Pelo que eu sei, é como se fosse uma empresa-mãe que toma conta de outras empresas, só que sem operar, né? Tanto nessa questão de serviços ou produtos. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. Holding, na realidade, como eu tenho a minha holding Calais, e eu criei a minha holding, sabe, o Bruno? Porque eu quero deixar um legado
para os meus filhos. Meus filhos, eles começaram muito jovens a empreender. O Daniel tinha 18 anos, o Felipe 15 anos. O presente que eu dei para eles, quando o Daniel fez 18 anos, foi uma franquia. Eles começaram com a Microlins dentro do Palmeiras e durante 10 anos eles foram franqueados. Como franqueados, eles tiveram que dar aula, eles tiveram que limpar chão, eles tiveram que limpar banheiro, eles tiveram que fazer cobrança, eles tiveram que arrumar computadores, ou seja, eles começaram a empreender muito jovens. E hoje eles são meus sócios na Holding Calais. O que a Holding faz? Hoje ela trabalha buscando empresas menores, empresas pequenas, que não podem fazer a sua expansão, e nós trazemos essas empresas aqui como sócias do grupo. Claro que não são todas, a gente faz uma análise muito profunda de se o negócio tem possibilidade de êxito, de escalabilidade, e tendo o modelo de escalabilidade, a gente traz para o grupo como sócios, e aí nós damos a possibilidade, essa holding, com várias marcas. Hoje nós temos no grupo aqui a Dr. Shape, nós temos a Odont Special, que é uma clínica odontológica, junto com a Sabrina Sato, o Dr. Felipe Abreu. Nós temos a Mais Laser, que é uma clínica de depilação a laser, já são quase 200 franquias. Temos a Escola na Hickman, que são cursos profissionalizantes. Temos a Além do Olhar, que é uma clínica de estética, também com a Ana Hickman. Temos o Clube 04, que é um pet shop maravilhoso, fantástico, com o Fábio e a Ana. E temos a Nani Sound, que é uma empresa de estética automotiva com o Nani, que foi o criador. Então, sempre a gente tem o fundador de uma empresa, de uma franqueadora, junto com a gente, e nós melhoramos os processos. Nós colocamos o modelo Calais, do Grupo Calais, em operação. Então, nós cuidamos da expansão, nós cuidamos da operação e nós cuidamos do financeiro, do jurídico, do marketing e tudo que essas empresas precisam para crescer. E por que elas não crescem isoladamente? Porque não tem o know-how suficiente para crescer. Então, nós entramos como sócios e, como sociedade, se torna uma holding, a gente participa ativamente de conselhos, de operações, de inovação principalmente, inovações tecnológicas, inovações de produtos e serviços, e assim a gente constitui as nossas empresas. E agora, Bruno, nós estamos entrando numa outra era aqui dentro do Grupo Calais, que é ajudar as pequenas franquias que hoje querem ter o seu primeiro negócio, ainda não tem esse modelo, a formatar o seu negócio. Então, a gente pega uma pessoa que tem uma ideia que já está funcionando, não é só uma ideia, porque a ideia não se concretiza, então a gente pega um negócio que já existe, a gente vê se ele é replicável, faz todo estudo de mercado, estudo de negócios, vê se o plano de negócios para em pé, e se parar em pé, a gente formata e devolve para esse fundador com todos os processos que precisam, junto com uma mentoria para que ele possa crescer e expandir como modelo de franquia. E não necessariamente nós seremos sócios desses projetos. Em alguns até a gente pode entrar como sócio, mas a maioria a gente vai, logicamente, dar os caminhos para que ele possa evoluir, contratar pessoas e ser um franqueador de sucesso no seu negócio. E fora isso, o Grupo Calais, como holding, não para de crescer. Nós temos hoje estudando mais 3 negócios para esse ano, e assim a gente vai consolidando a nossa holding, empregando pessoas, fazendo com que empresários acreditem que a diferença do trabalho dele junto com o nosso faz o grande sucesso, e que a gente possa empregar mais pessoas, que a gente possa alugar pontos, que a gente possa movimentar a economia do Brasil através do empreendedorismo. Esse é o papel do empreendedorismo, gerar oportunidades de negócios e, claro, de emprego e renda para milhares de famílias nesse país. Sidney, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero aqui, de fato, agradecer essa sua participação conosco nesse bate-papo aqui no canal Empreender. O Sidney Calais, que é presidente do Grupo Calais, essa potência hoje no Brasil, que administra aí milhares de outras empresas em todo o Brasil. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Bruno. E para todo mundo que quer empreender, esse programa é fantástico porque ajuda o Brasil a crescer, sabe, Bruno? Esse é o papel de vocês aí,
e pode contar comigo todas as vezes que precisarem, tá bom? Eu estou aqui para falar sobre esse negócio gigante, maravilhoso que é empreender, que é a nossa independência financeira. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade. A gente que agradece aqui e até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica o convite para a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.